Gravando. Bom, olá, pessoal. Hoje é o nosso último dia, a tão esperada live, bate-papo, masterclass, né? Não sei nem que nome, com o quase mítico Romero Rodrigues, fundador do Buscapé. Ele criou uma empresa, um unicórnio, foi vendido por 370 e tantos milhões de dólares, antes de existir o termo, né? Acho que até hoje está entre um dos maiores exits do Brasil. E hoje ele está à frente da Redpoint Ventures, que é um dos maiores investidores no Brasil, tem alguns bilhões, ele vai dar um número de recursos de investimento. E tem uma história incrível, porque ele começou do nosso lado de empreendedor, já teve várias empresas, faz investimento anjo em dezenas de empresas, tem vários exits, cases de sucesso, e hoje ele é um dos maiores nomes aqui do mercado de Venture Capital, sempre com carinho de quem já foi empreendedor, né? Então, quero te dar as boas-vindas, Romero, te agradecer por estar aqui, por estar participando com a gente. O Romero, além de tudo, me gratificou com o prefácio do meu livro, do Zero ao Exit, depois a gente vai falar dele também. Obrigado mais uma vez. E bem-vindo, Romero. Está com você, o show é seu. Obrigado, Léo. Pô, prazer enorme estar aqui. Tô muito feliz. Você brincou, né? A gente acabou fazendo a saída do Buscapé, não tinha o termo unicórnio, e tanto eu quanto você lá atrás, quando começamos, não tinha o termo startup, né? O que você está fazendo? Fazendo um site. Um site que é uma empresa, mas é um site, mas é uma empresa. Não tinha nem o termo startup. Agora já tem startup, scale-up, não sei o quê, cada hora é uma coisa diferente. Mas era só investidor, né? Era só investidor, agora tem 15 linhas de investidor diferentes. Né? Exatamente. Mas um prazer estar aqui, foi uma honra escrever o prefácio, foi muito, muito gostoso, teve uma sensação boa de revisitar os nossos momentos do passado. Altas horas da noite, batendo papo sobre um buscador, né, um classificados, eu lembro daquilo como se fosse hoje aí, que 2004, né? 2005, por ali. Bacana, cara. Mas parabéns. E a turma, assim, nós estamos nessa semana, pessoal, tem os founders do eCaptei, né? A gente deve bater nessa próxima turma aí, algo próximo de 400 founders, que estão fazendo com a gente o curso. O que é o curso, basicamente? A gente ensina tudo que eu já apanhei, né? Você sabe que foram muito, né? 16 empresas, agora com as ativas são mais 3, e já foram centenas de milhões captados, estou somando tudo aí, já dá quase 750 milhões captados entre todas as empresas, e apanhando, aprendendo. A BB Store foi um case que nós vencemos todas as batalhas, e no final tomamos um tiro difícil ali, né? Você também, de certa forma, depois teve algo similar. Sim. E a ideia é passar para esses empreendedores isso aí. Então, assim, no curso a gente explica como é que ele se prepara, como é que tem que ser o deck, os KPIs que o fundo olha, como é que isso tudo funciona. Depois a gente fala sobre o mercado de investimento, quem são os fundos, como é que eles funcionam, o que vem por trás de tudo, né? Como você escreveu no prefácio, a gente desnudou os investidores e eles estão, né? Eles estão querendo entender, escutar de alguém como você. Assim, eu acho que primeiro você podia contar a sua história, como é que você foi virar investidor, e depois contar, assim, o que vocês estão fazendo hoje, o que vocês estão vendo do negócio, o que a Redpoint olha. Eu acho que o pessoal quer escutar mais ou menos nessa linha. Pô, muito legal, vai ser um prazer, vamos lá. Bom, eu comecei, de certa forma, o Buscapé em si, eu comecei em 98, eu estava até buscando aqui nos meus arquivos, encontrei uma agenda de 1987, 88, eu tinha 10 anos. Em uma das primeiras páginas tem um desenho de um business plan, eu com 9, 10 anos. Então, de certa forma, eu sempre pensei em empreender, em ter minha empresa. Mas eu acho que eu encontrei o caminho mesmo da minha ideia no Buscapé. E muita coisa era diferente, né? Eu acho que, e a gente pode falar um pouquinho disso depois, mas tem algumas coisas que se tornaram mais competitivas e mais difíceis para quem está empreendendo hoje. Em compensação, tem outras coisas que ficaram mais fáceis. A gente começou o Buscapé em 98, levou um ano para desenvolver a tecnologia, lançamos em 99. A gente lançou com 35 lojas, 30 mil preços. Isso era 100% do comércio eletrônico brasileiro.
no mercado que, assim, o número mais animador que eu lembro que a gente usou para o nosso plano de negócio em 99, quando a gente lançou, era de 100 mil usuários de internet no final daquele ano. 100 mil. Eu ainda falava, porra, é grande, é o Maracanã lotado isso aqui. No final da década de 50. Né? A gente, você vê hoje a gente tinha, até pouco tempo, 130 milhões de brasileiros conectados, e eu ouso dizer que hoje a gente tem todo mundo. Eu acho que o que o Covid fez, as pessoas não comentam, as pessoas brincam muito com aquela história da quem fez a digitalização da tua empresa, o CEO, o CIO, o Covid, mas o que rolou foi a digitalização do CPF. Meu pai não usava para nada, falava, não uso o celular, não quero, pô, isso aí afasta as pessoas. Ele teve que usar, porque senão ele não via o neto, ele não pedia comida, ele não recebia medicamento em casa. Então, essa pandemia aumentou o mercado no Brasil para 200 milhões de brasileiros conectados. Então, o mercado era outro. A gente começou no mercado pequeno e pior, quando a gente entrou no ar, e obviamente não existia livros como a startup enxuta, né, que a gente brincou, nem tinha o termo startup. Então, em vez da gente testar a hipótese, e talvez se a gente tivesse testado, a gente não teria feito o Buscapé, mas em vez de testar a hipótese, a gente colocou o MVP no ar, e de cara, os varejistas, que eram quem na nossa cabeça iam pagar para estar no Buscapé, começaram a querer processar a gente. Nossa! O seu cliente, de repente, vai estar te processando. A gente falou, puta, eu lembro que quando tocou o telefone, a primeira vez que tocou, que era esse grande varejista, eu falei, que animal, tá dando certo, terceiro dia, o maior cara do comércio eletrônico brasileiro já me ligou. Aí o cara ligou para falar que eu tinha que tirar ele, senão ia me processar. Eu falei, fudeu, esse cara é o cara que tinha que estar me pagando, ele quer tomar o dinheiro que eu não tenho. NPS lá embaixo, né? Porra, NPS de varejo, imagina, os caras queriam processar. E aí a gente viu o seguinte, e aí é interessante que você comentou NPS, e foi uma métrica que eu arrisco dizer, como a gente fez a aquisição do EBIT em 2006, a gente transformou o EBIT para NPS, acho que a gente foi uma das primeiras empresas a mensurar NPS, já em 2006. Então a gente sempre usou, a partir de 2006, muito o NPS para entender o que fazia. E a primeira vez que a gente mediu o NPS do Buscapé, eu achei que estava errado. Porque a gente mediu com o consumidor, né? A gente sempre teve na cabeça que o nosso cliente eram os consumidores. O dinheiro vem do varejo. Mas se eu tiver o coração do consumidor, o varejo vai vir atrás de mim. E, porra, o NPS deu 16. Naquela época, o Submarino entregava tijolo em vez de livro, entregava errado, e tinha NPS de 40, 45 que a gente media. Mas você mediu com os clientes pagantes? Eu medi para os consumidores, pelos usuários. Tá. E o usuário deu 16. Eu falei, caramba, o serviço gratuito. Na época, a gente já tinha 30 mil lojas, tinha 30 milhões de produtos e preços. E primeiro veio a negação, né? Primeiro veio raiva, esses consumidores, não é possível agradar, não é possível, a gente se mata aqui. Aí depois veio negação, isso aí tá errado, vamos calcular de novo. Aí no outro mês, 17, mesma coisa. Aí eu falei, caraca, não sei o que e tal. Aí a gente foi se aproximar e ver o que estava acontecendo. E aí em 4, 5 meses, foi para 70. Você vê como está perto do teu cliente, do teu realmente usuário, é importante. Foi para 70. E o que foi a chave que você identificou, que foi essa percepção? A gente estava no começo do ano com 30 mil lojas no resultado de busca. No meio do ano, quando reduziu, final do ano, quando a gente reduziu, foi para 70, a gente já tinha caído para 5 mil lojas. Completamente contraintuitivo. A gente achava que quanto mais loja, melhor. Tá. Mas o usuário sentia dor, ele olhava e falava, caramba, tem 400 resultados de preço para um iPhone. Eu só posso me ferrar, não tem como acertar o melhor, eu não vou olhar 400. Na hora que a gente reduziu para 5, o cara amou, a nota explodiu. Então você vê como às vezes alguns preconceitos que a gente tem do que é melhor ou do que vai ser melhor da tua experiência pessoal, eu como engenheiro, eu queria ter todas as opções possíveis. O consumidor em geral não queria, ele queria que eu escolhesse para ele. É aquela história do paradoxo da escolha. É bem isso, né? Você dá muita opção, ninguém quer esse tanto de opção, né? Você abre aqueles cardápios, Família Mantini, você vai lá, tem um livro, né? Você fala, nossa, me dá um me dá um alho e óleo aí, pronto. Na China, os cardápios são assustadores, é um livro também enorme, tem todos os animais do planeta, é uma coisa de louco. Você levanta e vai embora sem fome. E em chinês ainda, né? Mas aí, voltando para a história do Buscapé, a gente começou com um plano de negócio que não vislumbrava receber investimento. Aí a gente foi surpreendido pela aquela corrida do ouro que teve no final de 99, começo de 2000, na internet, aquela bolha. Ali a gente levantou uma rodada seed. Essa rodada seed, para você ter ideia, a valuation do Buscapé, $1 milhão.
Depois de 6 meses... Foi Merrill Lynch nessa época? Não, foi com uma incubadora primeiro, Auxílio. Aí a Merrill Lynch foi o Série A, exatamente essa que você está falando, Merrill Lynch e Unibanco, que a gente levantou 3 milhões de dólares com eles, um pré-money, vou falar até os termos técnicos, que a essa altura o pessoal já está sabendo tudo. Já está sabendo, se não está sabendo vai ter que fazer o curso. Vai ter que voltar ou fazer o curso. Mas 7 milhões de pre-money, post de 10. O plano era captar no final do ano de novo, na hora que a bolha estourou a gente sabia que não ia ter mais dinheiro. Usamos esse dinheiro para atingir o ponto de equilíbrio, que aconteceu só em 2002. Então, a gente começou, botou no ar em 98, foi ter receita em 2002, começo de 2002, e foi equilibrar em setembro de 2002. Aí, 2003, 4 e 5 foi lindo, a gente crescia 3 vezes ano sobre ano, 40% de margem de lucro, lá embaixo, margem final. Já estava brequivado ali, então. Já estava brequivado e crescendo com 40% de EBITDA 3 vezes ano a ano. Aí a gente queria, os fundadores, eu estava falando, quero pegar essa geração de caixa e expandir, porque o comércio eletrônico era muito escasso naquela época, porque um monte de negócio interessante surgiu em 2000 e morreu em 2000. De compra que era grupo tinha lá atrás. Aplicativos que eram sites, mas sites que agregavam suas contas de banco, alagar bolso, tinha lá atrás. Um monte de coisa que a gente vê hoje já existia lá atrás. Mas com o estouro da bolha morreu. E a gente sobreviveu, eu falei, é hora de expandir. E os sócios da época falaram, não faz isso, a empresa tá linda, tá crescendo, tá com lucro. A gente tá levando ela para o altar daqui a pouco, a gente não quer uma noiva com olho roxo. Eu falei, os interesses estão desalinhados. Eu falei, não quero vender agora, não tem casamento, não tem altar. Ainda tem... Seus fundos, falando. Fundos, isso. Porque é engraçado, né, Romero, só te fazendo um adendo aqui, eu falo muito para o pessoal, para os empreendedores, né, que uma vez que você capta dinheiro, você tem que captar quando é necessário, mas uma vez que você capta, em algum momento vai ter que existir um momento de liquidez. Em algum momento, os investidores têm um fundo que geralmente dura de 8 a 10 anos, eles vão entrar e vão ter que sair. Na maior parte das vezes, os founders saem, ou se não saem, muda a estrutura, né, faz uma venda estratégica, mas que não é um negócio mais de lifestyle, né, que você vai para sempre tocar nessa empresa, né? Ela vai ter que dar esse evento de liquidez para os investidores, né? É isso aí. E uma coisa muito importante é tentar, e é sempre difícil, mas tentar alinhar os interesses muito bem. Mesmo alinhando os interesses, vai chegar esse momento que você comentou, que cada um talvez tenha que ir para um lado. Mas pelo menos durante a trajetória, as coisas vão muito bem. Então, acho que nisso a gente teve muita sorte, muita sabedoria em conseguir alinhar os sócios certos, sempre no momento certo. E aí, naquele momento, 5 anos, 6 anos já investidos na gente, eu percebi que tinha um desalinhamento e a gente combinou de trazer alguém para comprar a participação deles e manter os sócios e um novo sócio. Trocar de sócio. Trocar de sócio. A gente trouxe um fundo de private equity em final de dezembro de 2005, comprou a participação de Merrill Lynch, Unibanco e da incubadora que chamava ePlatform, e aí seguiram os fundadores e esse fundo, e eles apostaram na nossa estratégia de expandir. A gente saiu, fez a aquisição do Bonde Faro, fez a aquisição do EBIT, lançou classificado, que era o que barato, comprou pagamento digital, investiu, depois comprou pagamento digital, sistema de fraude, F-Control, pegou nossa área de afiliados e expandiu para o que depois se chama Lomadi, até hoje existe. Enfim, entre investimentos e coisas que a gente lançou, tinham mais ou menos 25 negócios embaixo desse grande guarda-chuva. A Lomadi é da ClearSale hoje? A Lomadi é da ClearSale? A Lomadi é da ClearSale. Compraram, né? Um dos investimentos nossos na época foi a Hotmart, que hoje é um unicórnio também. Foi investimento e vocês continuaram sócios? Foi o nosso projeto de um programa que a gente tinha em 2010, 2011, 2012, que chamava Sua Ideia Vale 1 Milhão. Como a gente percebeu que não tinham fundos de venture, ou não tinham muitos fundos de venture, e tinha muita ideia boa, que podia, conectada ao negócio principal do Buscapé, criar um degrau e crescer rápido, a gente começou a fazer investimentos em várias startups. Foi quase um corporate VC, que não tinha também esse termo bonito na época. Mas... Nosso curso está na Hotmart hoje, são muito, muito bons, a plataforma é excepcional. Excelente. O Buscapé não é mais sócio do Hotmart, porque a Naspers vendeu tudo. Vendeu o Buscapé, vendeu o Hotmart, vendeu o Brands Club, foi se desfazendo dos ativos. Foi até o motivo que eu saí, e já comento disso. Mas foi uma história muito legal. Em 2009, a Naspers bateu na nossa porta em 2007, 2008. Em 2009, a gente chegou num acordo. Fizeram a aquisição da empresa.
A gente não foi 100%, eles compraram 90%, 91% da empresa. Eu fiquei ainda com um pouco das ações, meus sócios também. E a gente foi para um outro ciclo, que agora a gente tinha um sócio pesado, com bastante recurso, com um balanço bem forte, e que aí a gente começou a acelerar aquele movimento de expansão que a gente estava. Então, eu fiquei tocando Buscapé ainda em 2010, 11, 12, 13. Final de 2013 foi meu último mês de Buscapé, novembro, dezembro. Saí como CEO da companhia para tocar um projeto. Já estava meio de saída do Buscapé, mas a Naspers, eu tinha um contrato de mais um ano. A Naspers pediu para eu tocar um projeto internacional. E, deixei o Buscapé naquela época já uma empresa bem diferente. A gente tinha 1.600 colaboradores. O faturamento de novembro, dezembro, foi 60 milhões de reais no mês. Então, uma empresa já próxima, apontando para quase 1 bi de receita. 60 milhões e 1.600 funcionários. Isso. Bacana. E foi bacana. O principal motivo de eu sair foi o desalinhamento que a gente estava falando agora há pouco. Então, e lucrativa nessa época. Lucrativa. A gente trabalhava, a comparação de preços sempre foi extremamente lucrativa. Desde 2002, desde lá de trás, quando a gente equilibrou. E o que a gente usava era a geração de caixa da comparação de preços. Nessa época, pagamentos era lucrativo, algumas unidades internacionais era lucrativo, EBIT era lucrativo. A gente usava essa geração de caixa para investir em novos negócios. Então, se você olhava o EBITDA do grupo consolidado, a gente pilotava para dar zero. Tá. Então, vou pegar tudo que eu gero de caixa e vou reinvestir. Então, essa era a mentalidade. Não estou aqui para dar lucro, estou para dar crescimento. Bacana. Isso é muito importante. Eu falo bastante para os empreendedores essa questão. Eu acho que na pandemia, mais do que nunca, né? O dinheiro deu uma secada e agora, só que por digital, a gente vê... eu vi um artigo aí que a gente cresceu em 3 meses, o que levou 15 anos para crescer, né? A digitalização. Mas que as startups que eu falo para os founders que estão cursando o método com a gente, é que assim, cara, no início não vai ter lucro, não é normal, né? Mas o ideal é que você chegue uma empresa de 2, 3 anos, que ela seja break-vável. Caso precise break-vai, para a empresa diminuir crescimento e break-even, é importante que você consiga fazer isso. Aí a hora que você resolver com os investidores determinado crescimento, você vai abrir mão da receita, você crescer. Porque isso dá para o founder um controle muito maior, né, das negociações, das captações e da própria vida da empresa, né? Ela ser break-vável quando possível, né? A partir do seu 2º, 3º ano. O que você acha disso aí nessa linha, até como investidor hoje, né? Eu acho muito saudável, Léo. Eu acho que existe aí sempre esse dilema de crescimento ou lucratividade, né? E eu vi recentemente, nos últimos 5 anos, ou um pouco mais, até nos Estados Unidos, e vejo isso muito pelos nossos fundos irmãos, depois eu conto um pouquinho da Redpoint, mas muita startup lá fora querendo chegar nesse status de unicórnio a qualquer custo e deixando tudo de lado para crescer. E crescer a qualquer custo também. Geralmente, na natureza, uma coisa que cresce a qualquer custo é ruim, né? Câncer cresce a qualquer custo, um monte de coisa ruim cresce a qualquer custo. Eu não gosto. Eu acho que um bom empreendedor consegue entender algumas variáveis internas e algumas variáveis externas para entender onde ele posiciona na balança. Então, primeiro, quando você vai olhar lá o tal do Unit Economics, da economia de unidade, eu acho muito saudável, desde o primeiro dia, você ter uma margem bruta lá em cima positiva. Então, quando o cara está vendendo $1 por 90 centavos, é muito fácil. Então, eu compro um telefone que custa 1.000, eu vendo por 900, eu estou dando dinheiro. Isso aí é fácil, vai crescer. O que eu quero saber é se vai vender $1 por $1,10, $1,20. Se o resto da empresa ainda não é lucrativa, não tem problema. Porque você pode olhar, se você está tendo margem, aí é uma conta de volume. Se eu vender 10 vezes mais, 100 mil vezes mais, 10 milhões de vezes mais, eu vou ter margem suficiente para cobrir a minha estrutura fixa? A minha estrutura variável vai crescer exponencial ou não? Então, você consegue fazer esse tipo de análise e ver, em escala, esse é um negócio que pode ser muito lucrativo. Esse é um primeiro checkpoint interessante. Romero, você deu uma travada aí. Alô? Romero? De venda? Ô, Romero, peraí. Cortou? A sua imagem começou a ficar muito ruim, chuviscada, ela foi piorando gradativamente e agora cortou o áudio, agora voltou.
Você pode estar com uma falha na internet aí, alguma coisa? Pode ser, cortou do meu lado olhando para você também, mas vamos tentar de novo. Se piorar, me fala. Tá, a imagem deu uma melhoradinha, o áudio voltou agora. Você estava no Unit Economics falando aí. Isso. Então, então, uma das coisas que você tem que olhar internamente é teu Unit Economics. É saudável? Tua margem bruta, como tá? Vender $1 por 90 centavos é fácil. Pegar e vender um celular mais barato do que ele custa para comprar no atacado é fácil, né? E você vai trazer crescimento, mas esse crescimento não quer dizer nada, né? Então, primeiro, tua margem é saudável? Se a margem é saudável, você começa a pensar em volume. Você fala, bom, agora que eu consegui vender $1 por $1,10 e ganho 10 centavos nisso, qual o volume que eu preciso ter para cobrir minha estrutura fixa? Né? E aí, obviamente, alguns modelos de negócio são mais saudáveis. Você estava comentando, eu saber que eu consigo break-even na hora que eu quero, que vai levar 6 meses, vai levar 1 ano, isso é muito bom. Então, previsibilidade de venda, seja porque teu modelo é de assinatura, ou porque você tem uma área de vendas redondinha, com métricas boas, que você consegue ter previsão, é excelente. Aí essa troca de crescimento versus lucro é muito fácil de fazer. Porque eu olho e falo assim, bom, se eu parar de contratar desenvolvedor, se eu parar de contratar vendedor, se eu parar de contratar gente nova, até se eu cortar um pouquinho de custo, minha receita está crescendo todo mês um pouquinho, em tantos meses atingiu o break-even. Se você tem essa informação, você é dono do teu destino. Então, com o dinheiro no caixa, a conta é, botar esse dinheiro para investir na operação vai me fazer crescer muito mais rápido ou não? Se fizer, você deveria investir. Tá? As grandes empresas, elas passam pela famosa curva J. Bacana. Esse caso aí é interessante que a gente tem, né? A gente se conheceu lá atrás e tem várias interseções aí. Só completando esse ponto do crescimento, quando eu fiz a primeira captação com o Atômico, eu voltei de Londres, a gente tinha fechado, né, $3 milhões, e eles falaram, Léo, agora é crescer a qualquer custo, né? A gente tinha de um lado a Baby, depois que eu fui comprar ela, eu descobri que eles tinham 21 fundos no cap table, eu acho que deve ser recorde no Brasil. 21. Todo mundo. E só um pequeno, né? Tiger, eles conseguiram com PowerPoint de Harvard, lá do Business Plan dele. Tiger, Excel, Ron Conway, Valiant, Valor, Monax, Joá e mais uma cacetada de gente. Tinha vários que colocaram $100 mil só para estar ali. Só que eles fecharam o mercado para mim nisso aí, né? Então eu ia fazer captação, eu apresentava meu deck achando que eu tinha chance de capital, o cara já era investidor da Baby. Mas aí vem o contraponto, que foi o que eu acho que um dos fatores que a gente conseguiu ganhar essa guerra lá, né? Eles falaram, Léo, para crescer a qualquer custo. Eu falei, eu não vou abrir mão de margem, eu vou continuar com minha margem de 40%, e eu não vou vender fralda e não vou dar frete grátis, mas eu entrego o crescimento. Por quê? Porque a estratégia da Baby qual que era? Eles compravam, imagina um pacote de fraldas, custa R$18. Isso é vendido aqui na farmácia São Paulo por 25. Lá nos estados do Norte e Nordeste, ou até no Sul, pelo frete, isso é vendido a 30 lá na ponta. Aí o que eles estavam fazendo? Esse pacote de fralda vendido a 25, eles vendiam a custo a 20 lá, e gastavam às vezes R$40 de frete para entregar o produto de 20. Eu falei, não adianta, porque você vai adquirir um cliente que a hora que você for cobrar frete, ele não vai comprar de você. Não faz sentido, eles tentaram replicar diapers. E eu falei, eu vou no crescimento, só que assim, eu preciso ter, eu acho que um e-commerce com ticket inferior a R$300 é muito difícil parar em pé, pelo menos na minha época do Baby Store meu ticket era 350, da Baby 200, 180. E eles entregando fralda para o Nordeste, Norte, e eu focando em valor agregado Sul, Sudeste, onde o nosso custo por nosso warehouse ele era melhor, e eles tiveram sempre o dobro dos recursos que nós. Então, nas captações, eu captava entre as captações dele, e eu comecei a fazer um negócio que eu conto para a turma, que até escrevi um artigo disso, que era como é que vencemos uma guerra comprando um pacote de fraldas por mês. Todo início do mês, eu comprava uma fralda da Baby, desde que eles abriram. Então, no final do mês, eu sabia quantas notas fiscais eles tinham emitido. Com base no ticket médio que eu tinha do carrossel do carro dele, né, porque a gente sabe que o carrossel é os mais vendidos, eu sabia do meu, eu sabia o ticket dele estimado. Eu sabia que ele tinha escritório na Faria Lima, executivo caro, né, o mercado se conversa, custo de produto e de mídia similar, e eu sabia quanto que ele queimava. Então, eu falava, ele vai durar mais 14 meses com caixa, tá queimando $1,5 milhão por mês. E eu ia assim, eu fazia minhas captações entre as deles, mostrando meus KPIs para todos os investidores, que estava o dobro dele, tudo, minha curva de crescimento, ticket médio, ROI, tudo estava melhor que o dele,
e eu fui minando as captações. E quando chegou no final, em 2014, 2013, quando eu comprei eles, eu falei, gente, os fundos queriam que fundisse, não tava uma pressão enorme para a gente fundir, eu não queria, porque a cultura era muito diferente. Aí eu falei, gente, calma, que fevereiro, era o meu primeiro ano de Harvard lá, falei, em fevereiro, eles vão acabar com o caixa deles, eles não vão conseguir captar, porque eles estão flat o ano inteiro, eles não cresceram, ninguém vai pôr dinheiro mais na Baby. Aí meus fundos, como é que você sabe esses números? Eu falei, eu sei porque eu conto pacote de fralda todo mês. Eles falaram, mentira, Léo. Resumindo essa história, quando eu comprei, Romero, deu 2,3% de variação minhas estimativas. E nós compramos eles em março de 2013, fazendo isso aí. E na sequência, nós conseguimos um term sheet de quem? Da Naspers, seu investidor, com o Dan Pátio lá, negociamos aí. Inclusive, a negociação era feita lá no escritório antigo do Buscapé, na Paulista, né? Eles ficavam lá. Aí ficavam incubados. Lá em cima, e ficamos, aí conseguimos um term sheet que para mim era fantástico, era assim, era 30 milhões em primária, 30 em secundária, era a primeira vez que a gente ia ter saída para os sócios, um valuation na época de aí, próximo de 200 milhões de dólares, e aí eu cheguei nos fundos, falei, gente, fui para Londres, falei, tá tudo aqui, vamos fechar. Aí eles, não, veja bem, eu falei, veja bem o quê, gente, o Brasil tá implodindo, era aquele último ano da Dilma. Falei, se ela ganhar a eleição, acabou, não tem caixa. O Brasil, sei lá, o dólar vai para 8. E eles, não, seguraram, ficaram enrolando 4 meses com o term sheet na mão, e põe put daqui, call dali, faz isso. A Naspers não é ideal porque ela já é estratégica, não vai dar para a gente fazer outra coisa. Falei, gente, tanto faz, eu não tenho 5 term sheet, tem só esse aqui. Resumindo, Romero, chegou em julho, a Naspers, não sei, eu não lembro quem que era o diretor mundial que assinava esse tipo de contrato, saiu da Naspers, aí o Dan falou, o fulano saiu, é para retirar todos os term sheets não assinados, recuou, aí daí para frente foi downhill, a relação com os fundos, aí melou tudo, né, foi foda, mas engraçado porque a gente sempre vai indo ali, estamos circulando, né. Muito bom, muito bom. Mas bacana, aí você saiu do Buscapé, eu lembro de uma história que eu escutei num podcast seu, que eu acho muito interessante também essa questão da saída do founder, né? Acho que tem outro paralelo também. Quando eu saí da BB Store, ela faturava 16 milhões por mês. Um ano depois que eu saí, ela estava faturando 5 com 20% de margem, entendeu? Foi queimando. E no seu caso, eu lembro que você, apesar de você ter vendido, né, você continuou como executivo, acredito que você devia ter mais vesting de novas ações, mais outras coisas, mas eles não quiseram mais seguir sua estratégia, né? Eles quiseram picotar o Buscapé, a estratégia parou de fazer sentido, porque ela só funcionava conjuntamente amarrada, e assim, a história foi muito parecida, porque depois que a diferença é que você fez o exit antes, né? A diferença é que depois que você saiu, você não tem os números, mas o que a gente vê de mercado é que foi praticamente um write-off, né, vendido para um concorrente novo, que tinha acabado de abrir, e perderam, né? Eles perderam o founder. Eu queria que você contasse um pouco dessa fase aí. Putz, Léo, foi difícil, viu? Porque eu lembro, final de 2013, a gente tinha uma reunião estratégica em outubro sempre, onde eram as 10 pessoas mais sênior da Naspers, e a gente se isolava em Cape Town, normalmente até em Stellenbosch, que é a região vinícola de Cape Town, para um off-site de uma semana. Nesse ano, eu estava nesse grupo dos 10, e nesse ano, nessa reunião, foi decidido que ia ter uma mudança de CEO, e o novo CEO ia mudar a Naspers como um todo. Nessa época, a Naspers devia ter 90 empresas no mundo, em 70 países. E mudou no mundo todo. Tá? Não foi uma mudança de Brasil, nem de Buscapé. E a mudança era, olha, agora nós vamos criar 5 verticais, e a gente vai encaixar todas as empresas nesses 5 verticais. Então, um vai ser e-commerce, varejo e-commerce. O outro vai ser sites de plataforma, porque eles tinham o equivalente do Mercado Livre no leste europeu, no sudeste asiático, em outros lugares. Outra vai ser comparadores de preço do mundo todo. A outra vai ser classificados do mundo todo, e a outra vai ser pagamentos no mundo todo. E aí foi dito, Romero, você vai tocar comparadores de preço no mundo todo, não sei quem vai tocar pagamentos, não sei quem classificados, e assim por diante. E mais do que isso, nós vamos rearrumar os negócios. Então, todos os negócios de classificados do mundo agora estão embaixo da
do head de classificados e a marca é OLX. Pagamento do head de pagamento, a marca é PayU. É comparadores de preço da marca de comparadores de preço, que é Buscapé. Só que o Buscapé, no meio dessa história, era uma das poucas empresas das 90 que faziam boa parte dessas coisas. E aí foi dito, não, a gente vai pegar e vai fatiar o Buscapé, vai criar uma nova empresa, vai arrancar tudo que é pagamento, vai colocar nela, classificado, sai, virou LX, e assim foi fatiado o Buscapé. E para a nossa estratégia, isso foi, eu achava, e pelo visto estava certo, isso foi muito maléfico, porque a beleza do que a gente estava fazendo era esse ecossistema que a gente construiu, onde a gente virava para lojistas pequenos e médios e falava, deixa eu ser sua ferramenta de pagamento, e você vai ter 20, 25 produtos e serviços de graça. Então imagina por um momento que você é o shopping, você é o Iguatemi, você é a American Express. E aí você pode virar para o lojista e falar assim, cara, fica tranquilo, não precisa pagar aluguel, você está usando a minha maquininha, vou cobrar um pouquinho a mais da maquininha. Pô, quer saber, você não vai pagar nada no cartão de crédito, você está pagando aluguel. Então, conforme o caso, isso tornava a gente super competitivo, ninguém tinha essa oferta unificada. Era um momento em que os marketplaces estavam começando a surgir, né, os varejistas lançando seus marketplaces. A gente tinha uma proposta muito melhor que a dos marketplaces, então imagina que você tinha tudo isso de graça e pagava na época R$6,49. Hoje não tem um marketplace que cobre R$6,49, é tudo 10, 12 e assim por diante. Então, e daí vinha muito crescimento. E a gente estava, na época, transacionando 30% do comércio eletrônico inteiro. Então, você pegava os números do comércio eletrônico inteiro, 30% passava ou por Buscapé, ou por pagamento digital, ou por Ebit, ou por Lomadi, pelo que fosse. Na hora que separou, as 30 mil lojas que estavam no Buscapé falaram, pô, eu não vou pagar clique, então estou fora, também não vou pagar mais caro no pagamento, também estou fora. E aí, infelizmente, a empresa diminuiu rapidamente de tamanho. Então foi muito... E se argumentava e eles não... Obviamente que existe aí uma verdade no contra-argumento, que era, pô, não dá para eu criar uma exceção para uma das 90 empresas, todo mundo está pedindo alguma coisa diferente, eu vou ter que criar para todo mundo. Mas lógico que a estratégia está toda errada, né? Business é business, você quebrou um business porque não quer abrir exceção. Governo, eu lembro que eu voltei, Léo, e eu, na época, com a minha namorada na época, eu chorava, cara. Aí falava assim... É duro demais, né? Eu falava, amor, estão matando a minha empresa. Aí foi muito sábio, ela olhou para mim assim e falou, você não entendeu ainda. Não é mais sua empresa, você vendeu ela faz 4 anos. Vamos ver que não quer aceitar isso. Né? Até usou o slogan do LX da Apple, desapega, pô. Desapega. E aí caiu a ficha, mas por isso que, na verdade, olhando pelo outro lado, deu tão certo. Por isso que eu, como founder, porque assim, o Vest, eu tinha Vest adicional, mas eu podia ter saído no dia seguinte, eu ia manter minhas ações, ia manter tudo. Mas por isso que eu, como founder, estava lá e estava feliz, eu estava apaixonado. Aí naquele momento que ia dividir, eu não tinha mais um projeto de IPO para o Buscapé. Eu tinha que fazer eu mesmo, com as minhas próprias mãos, eu tinha que mutilar o meu filho, né? Essa parte foi muito difícil, né? Coordenar isso. Eu falei, não, é momento de sair. Um projeto que você não acredita, né, cara? Você fazer na sua empresa um projeto que você não acredita é impossível. É impossível. Aí, enfim, eu desenhei a minha sucessão para o Rodrigo Borer, que era meu COO na época, tocou super bem, e fiz um phase-out bem calmo, bem tranquilo. Eu fiquei 1 ano meio de geladeira, onde eu era esse CEO global de comparação de preço, então tinha sites de comparação de preço no mundo inteiro, da Naspers, e boa parte do projeto era, inclusive, vender esses sites. Aí eu ajudei a vender na África do Sul, Nigéria, todo o leste europeu, eram 8 mercados, Itália, Espanha, sobrou o Buscapé, que depois eles fizeram o processo de venda aqui com mais calma. Mas foi um puto aprendizado. E aí eu comecei a construir pontes, fui participar de bastante conselho, comecei a fazer bastante investimento anjo, comecei a meio que estudar, montar ou não outras startups, me apaixonei por investimento, falei, cara, quero fazer isso profissionalmente. Tipo, eu estou investindo aqui anjo, é meio brincar de kart no fim de semana, né? Deixa eu ver o que é a Fórmula 1 de investimento em startup. Puta, é Vale do Silício, Venture Capital. Fui para lá, conversei com todo mundo, voltei sócio da Redpoint Ventures, que é um fundo, são 2 fundos do Vale que tem operação aqui no Brasil. Bacana. Eu explico bastante como é que funciona fundo, né? O pessoal
fundo parece uma coisa obscura, né? Eu tento explicar, falo, gente, um fundo basicamente são o quê? São pessoas que têm um certo track record, que conhecem, que elas conseguem se reunir, convencer outras pessoas, que são os chamados LP, né, Limited Partners, então são fundos de pensão, são family offices, endowments, vários fundos. Seriam os cotistas, né? O termo bom em português é cotista, seriam os cotistas. Cotistas, isso. Consegue convencer os cotistas a colocarem um dinheiro nesse fundo todo, com mandato específico para investir em certo tipo de empresa, né? Então, a gente tem aqueles que investem em anjo, né? Anjo geralmente é um pouco mais desestruturado, realmente 4, 5 amigos, cada um põe 500 mil e sai investindo 10 cotas de 200. Aí tem os seeds, né, que já são fundos mais estruturados, ou ventures, e com esse mandato, né? Então, cada um tem seu perfil. Hoje, por que você escolheu esse modelo? Me conta um pouco sobre a Redpoint Ventures. Qual que é o perfil, qual que é o modelo, o tamanho que vocês têm hoje, o tipo de empresa? Boa. Nós somos um fundo de early stage, então a gente faz semente, seed, série A, série B, principalmente série A e um pouquinho antes do série A, aquele late seed. A gente tem 1,2 bilhão de reais essa gestão. Em quantos fundos? 2 fundos. 2 fundos. 2 fundos. São 48 empresas investidas ao longo desses anos. Enfim, fundo, graças a Deus, indo super bem, retornos altos. Esse tipo de cotista é um cotista que exige, pelo risco que ele corre, retornos altíssimos. Então, é uma de ativo difícil, você precisa entregar retornos muito altos. E por isso que a gente costuma olhar muito quando a gente investe. A primeira coisa que a gente olha é o talento do time, é o mais importante. Não adianta olhar a tecnologia ou projeção de Excel, eu quero saber, quero olhar no olho do Léo e falar, o Léo é vencedor, vou investir no Léo. A segunda coisa que a gente olha é o tamanho do mercado. Então, um negócio que corre o risco de estar no mercado pequeno é um ponto de interrogação grande, porque como a gente precisa dar retornos muito altos, né, você sonhar grande, sonhar médio, sonhar pequeno, vai dar um trabalho muito parecido. Né? Igual, né? A galera na Endeavor. Então, eu quero um mercado grande e a gente tenta entender qual a dor que esse time talentoso está resolvendo nesse mercado muito grande. Se a dor é relevante, com certeza vai ter um modelo de negócio bem sucedido. Então, a gente, no final do dia, a gente entende que, e acho que pouca gente entende isso, eu nem gosto de falar tanto no meu espaço, tem às vezes uma arrogância, a gente entende que a gente não seleciona a empresa. É o empreendedor que seleciona a gente, porque o tipo de empreendedor que a gente investe, ele não tem dificuldade nenhuma de levantar o cheque que a gente vai escrever. Então, ele está procurando mais do que cheque, ele está procurando sócios que vão estar lá ajudando ele no dia a dia, que tem um background, que tem uma história, sabe, que tem cicatriz, eu brinco. Eu não sou o cara que bateu, eu sou o cara que apanhou e não morreu. Né? Cheio de orgulho, cheio de cicatriz, e é isso que eu falo. Messi Stallone, I love you, Adrian, né? Todo rebentado. Exatamente. Esse é o GIF. O GIF é o Rock Adrian. Esse sou eu. A gente traz um link, uma ponte muito boa com o Vale do Silício, com os nossos sócios lá fora. Então, é muito comum a gente aproximar os nossos empreendedores, os nossos founders do nosso portfólio, com empresas parecidas que nossos sócios investiram lá fora, é uma grande família nesse sentido. E a gente também traz para a mesa, além do cheque, a gente tem um relacionamento muito bom com as empresas brasileiras, com as grandes empresas. Muito devido a um projeto chamado Cubo, que foi inspirado numa startup do nosso fundo irmão na China, que chama Tech Temple, que a gente trouxe para o Brasil e montou junto com o Itaú. Então, o Itaú e a Redpoint Ventures são cofundadores do Cubo, que promove essa ponte entre grandes empresas e startups. O Cubo ele chega a ser um acelerador ou ele é mais um co-work, um ambiente de aproximação e que quem está lá tem mais chance, né? Mas não é necessariamente... Não é uma aceleradora e as empresas para estarem lá não precisam dar equity nenhum. Vai alugar a posição como se fosse um WeWork, com a vantagem que você vai estar lá com as 500 maiores do Brasil. Tem muito evento, muita educação. Então, a ideia do Cubo é gerar gravidade, gerar o tal do serendipity que o americano fala, né? A serendipidade. 500 startups né? E a gente acredita muito que, e obviamente no cenário de pandemia é sempre um desafio, mas a inovação acontece de pessoas cruzando pessoas. Né? É eu esbarrando em você e, vamos montar a loteria Brasil, não vamos? Né? Depois você esbarrando no Dan, o que seja, mas eu conheci meus sócios
esbarrando por aí na vida e falando, pô, e se tivesse um site que comparasse preço? Bacana, então, tem até o conceito, né, do Infinite Loop da Apple, né? O Steve Jobs queria poucos banheiros para todo mundo estar se cruzando ali, né? Acho que vai totalmente contra o tal do novo, né? Que estão dizendo que pós-pandemia a gente vai estar só digitalmente, mas eu acho que o digitalmente ele facilita quando, tipo, a gente já se conhece, estamos aqui, mas não dá para iniciar e levar uma relação muito longe só digitalmente, né? Uma das maiores dificuldades que eu sinto hoje é investir num founder que eu não tenho nenhum relacionamento anterior. Porque como eu estou investindo em pessoas, quer queira, quer não, a gente está meio limitado aqui, né? Eu não consigo ver se o Léo é motor, não consigo ver você levantando e rabiscando no quadro a tua ideia, né? Eu não consigo ver você interagindo com o teu co-founder e vendo se, puta, eles estão sintonizados, ou se parece que tem uma rixa, você perde muito. Então, isso aí não foi bem resolvido. Isso aí que você está falando é interessante. Quando eu fiz a primeira captação da BB Store, eu saí de um cruzeiro, que era casamento do meu irmão, e fui direto para Londres. Eles falaram, você pode estar aqui? Eu falei, posso, né? Só que eu estou num navio, sábado eu chego em Miami, aí eu vou direto. E cheguei lá, fiz reunião segunda, terça, o dia inteiro com os analistas, com todo mundo, e meu voo saía na quarta, 16 horas, mais ou menos, lá de Heathrow. E eles falaram, o Jeffrey quer almoçar com você meio-dia. A gente sabe que você tem um voo, mas tudo bem? Eu falei, tudo, lógico. Aí eu cheguei meio-dia no restaurante, o Jeffrey atrasou 1 hora, mais ou menos, já estava vindo de uma viagem, eu fiquei esperando, né, em inglês, chegou todo meio tenso. Você me desculpa, Léo, o atraso, você aceita vamos tomar pelo menos uma taça de vinho? Eu falei, cara, vamos tomar uma garrafa, né? Aí ele falou, mas e seu voo? Eu falei, Jeff, não tô nem aí pro meu voo, não. Eu vim aqui pra gente fechar esse negócio. O voo tem um punhado, eu pego outro dia. Ele falou, show de bola. E o Jeffrey, você conheceu ele? Sócio do Nicolas? Não. O Jeffrey é um mega de um bom vivan, né? Nosso perfil. Um vinho delicioso, deve ter virado depois Cara, virou vários vinhos, virou pub, virou drinks e Negroni, cara, chapamos o melão. Aí eu tava voltando pro hotel, sei lá, 00:30 já embriagado. Aí ele falou, Léo, tá fechado o negócio. Eu falei, como assim? Eu falei, isso aqui, eu tô bêbado, ele tá. Ele falou, não, eu queria te conhecer só. E os financials tá tudo aprovado. Eu gostei de você, é o tipo de founder que a gente quer, tá fechado. Falei, nossa, não sei se eu tô bêbado, se eu não tô. Dá para assinar agora? Você vai lembrar amanhã isso tudo? Pois é, eu lembro que eu liguei para casa e falei, fechamos. Falei, mas assinou alguma coisa? Eu falei, não, tô bêbado ainda, mas vamos ver, mas a menos que ele acorde muito a ressaca, deu tudo certo. Muito bom, muito bom. E foi bem nessa linha. Me responde uma outra coisa, eu sei que você já está no seu limite de tempo aí, né? Qual que é o cheque mínimo que vocês fazem hoje em dia, Romero? A gente tem uma flexibilidade grande. A gente já fez cheques tão pequenos quanto $100 mil como primeiro cheque e tão grandes quanto $8 milhões como primeiro cheque. A gente costuma investir não só na primeira rodada que a gente entra na empresa, mas depois nas subsequentes também. Né? Mas, idealmente, aí depende de estágio, a partir de $500 mil costuma ser nosso cheque normal para um seed, 500 a $1 milhão. O cheque médio vai estar em $2 milhões. Série A, esse cheque vai crescer, às vezes para 3, para 4. Enfim, tem bastante range para a gente trabalhar. É o exemplo que você deu. Se a gente gosta do founder, gosta do problema que ele está resolvendo, né? Tem dois checkpoints muito importantes para a gente. Um é, o que esse problema que o cara está resolvendo no mundo, eu quero ver mais ou eu não quero ver? Entendeu? Esse tipo de solução, esse tipo de produto, é o tipo de coisa que eu quero ver mais no mundo? Check. E o segundo que eu brinco é um pouco parecido com a tua história, com o Jeffrey, que é a regra do aeroporto. A regra do aeroporto é o seguinte, eu imagino que, vou investir no Léo, e eu imagino exatamente o que você falou, mais ou menos, né? Perdi uma conexão, olho para o lado, tá o Léo, não sabia que ele ia estar ali. E ele também perdeu uma conexão. E agora a gente vai ficar 7 horas juntos, conversando, no aeroporto, sentado no chão. Isso é uma boa notícia ou uma má notícia? Se for uma má notícia, eu falei, que porra esse cara aqui do meu lado, eu não invisto. Que é isso? 7 anos, não vão ser 7 horas, vão ser 7 anos do lado do Léo e o Léo do lado do Romero, o teste tem que ser dos dois lados.
enfrentando só pepino e bucha. Então, enfrentar o chão de aeroporto frio é fácil, perto do que a gente vai enfrentar junto. Esse é um pouco do teste que é sempre bom fazer. Inclusive, se eu for pensar, para quem está aí assistindo a gente, pô, estou pensando em trazer fulano para ser meu sócio. Cara, pensa no teste do aeroporto, que é importante desse tipo de afinidade. Cara, muito legal. A gente, como eu te falei aqui, essa nova turma, a gente deve bater aí próximo de 400 founders, né? Então, a gente tem founders aí que está indo para a Série B, Série A, Seed, PowerPoint. No início, tem em todas as fases, né? No curso, a gente ensina desde o cara que está começando do zero até quem está avançando, né? Porque se você pegar ali a terceiro módulo do curso, hoje nós estamos com 16 horas de aula, são 160 aulas aí, entre pequenas e médias, 5 minutos, 10. Eu passo o term sheet, ponto a ponto, que inclusive está no livro que você viu lá, né? Eu vou falando sobre o term sheet, cada uma das cláusulas, e o que eu falo para os empreendedores, eu falo, gente, um dos grandes erros que eu vejo do empreendedor dar errado numa rodada é o fato que a negociação do term sheet, né, que é o que estabelece toda a relação societária, comercial e financeira, né, para quem está assistindo, ela acontece igual nós estamos conversando aqui, né, Romero, eu quero 1 milhão. Quanto você acha que vale a sua empresa, Léo? 3. Pre-money ou post-money? Se eu falar post-money, você vai ficar com 33%. Se eu falar pre-money, você vai ficar com 25%. 50% de variação numa brincadeira dessa, né? E não ter, numa bobeada. Numa bobeadinha. Já tomou. Aí você fala, Léo, eu quero 2 vezes participate, né? A cláusula de liquidação, de preferência. Aí eu falo, cara, 2 vezes participativo, Léo, pode pôr 1% de correção, mais 1% de dividendo automático? O cara no SUS ali fala, pode. Pegou 2 milhões, 2 vezes vira 4, 2% corrigido em 4 anos vira 8, o cara vende a empresa por 8 milhões e sai sem nada, né? E a negociação vai acontecendo, e o pessoal fala muito, quando chegar o advogado, eu mando para ele olhar, mas eu falo, gente, aí já aconteceu a negociação, você já tem um term sheet que foi grosseiramente negociado e não dá para voltar atrás. Então, a gente ensina todos esses detalhes, isso está sendo muito bacana, tem tido feedback no final do curso, os alunos enviam para a gente o deck, o pitch, nós estamos agora desenvolvendo um sistema, porque eu estou ficando louco com tanta planilha de fundo, deck, como é que faz esse match, né? O PROC V não está funcionando mais, então nós estamos montando um sistema, já tinha te adiantado, né, estou falando pessoal, então a gente pega tudo que você quer dentro do seu perfil de investimento, assim como investidores anjos, Seed, Redpoint, ontem a gente falou com o Rigonati, anteontem com o Rigonati, ontem com a Ace, então assim, a gente está passando a direcionar, mas assim, naturalmente eu só posso apresentar, né, eu converso com cada investidor, você me deixa muito claro o perfil que você quer, porque também não dá para me ficar te mandando muita coisa que você não quer, né? Depois você me bloqueia no WhatsApp, eu tô ferrado. Então eu falo, Romero, esses aqui fazem sentido para você, Rigonati, esses fazem para você, Ace, e assim vai, né? A gente vai fazendo essa coisa. Então tá muito bacana, porque eu tô aprendendo muito com os empreendedores, é muito projeto fantástico, muita coisa legal, e quero estar cada vez mais próximo aí de vocês da Redpoint, apresentando. Depois quero bater um papo com o Anderson também, com o Manuel. O Manuel é meu conterrâneo de Uberlândia, né? Ele é de Araguari. Vamos fazer mais coisas junto aí. E quero te agradecer de coração por você estar aqui. Quero mais uma vez te agradecer em público pela dedicatória, que ficou fantástica. Fiquei emocionadíssimo quando eu li. E por estar aqui com a gente até esse horário, né? E dividindo toda essa história linda sua. E parabéns, Romero. Parabéns. Obrigado, eu que agradeço você. Bom, por estar trilhando esse caminho todo, né? Estamos juntos aí trilhando há 20 anos esse caminho, construindo esse mercado. Parabéns pelo livro, foi uma honra escrever o prefácio, e parabéns pelo teu projeto, que está nascendo, que é muito bacana. Eu acho que esse trabalho que você está fazendo tem uma importância assim, indescritível para o ecossistema, porque o empreendedor, e eu fui um empreendedor que era carvão, entendeu? Era aquela brincadeira do tipo, o diamante nada mais é do que um carvãozinho que se saiu bem sob pressão. Né? Eu acho que você está ajudando a lapidar esses diamantes brutos, porque um founder que não tem que saber sobre term sheet, que vai saber e vai usar isso 3, 4 vezes na história da companhia dele, é fundamental essa ajuda, esse serviço que você está fazendo. Não só para o founder, para o ecossistema como um todo, porque para a gente costuma brincar, a gente fala, pô,
Quando o founder vem e fala assim, pô, tem um primo meu que é advogado trabalhista, ele vai ajudar, ferrou. Eu falo, não, cara, eu te recomendo os melhores advogados, porque não tem o problema dele ter um advogado bom. Porque o advogado bom vai entender do trade, vai entender de venture, vai entender o que é importante para um fundo, vai saber explicar para ele o que ele pode dar ou não. E se o fundo está sério, tem um term sheet clean, leve, não tem mão pesada, o negócio sai rápido, né? Então, é isso que você está fazendo, eu acho que vai catalisar muito o nosso ecossistema. Parabéns. Bacana, cara. É legal. Tem muito investidor antes fazendo nosso curso também, né? Porque para entender sobre o meio, quais são os KPIs, o que olha, entender tudo, né? Então tá muito legal isso aí realmente. E tá muito satisfeito. Mas é isso, meu querido. As portas estão sempre abertas aqui do eCaptei. Quero te agradecer mais uma vez em nome de todos os alunos, os que vão entrar agora, vão começar nessa nova turma. Vamos ver se no final dessa nova turma eu te mando mais alguns projetos aí para vocês analisarem, a gente começar a fechar alguns juntos. Com certeza, conta comigo.